F5 Conchal. Na semana passada eu fiz uma publicação de um novo colaborador do F5 Conchal, essa que aparece aqui no fundo, do Mais Saúde, e muita gente entrou em contato aqui com o F5, tanto pelo WhatsApp, até pelo Instagram também, perguntando o que era, como é que funcionava e tal, todo aquele negócio. Então, para melhor explicar, eu trouxe o Reinaldo aqui, ele que é enfermeiro e é diretor do Mais Saúde, tá? Só para adiantar um pouquinho, para falar grosso modo, aí você me corrija se eu estiver errado, tá? A princípio é algo sensacional, tá? Porque ele consegue ficar entre a saúde pública e o plano de saúde, o particular, né? Só que sem cobrar o absurdo do particular e sem dar o péssimo atendimento do público. Então consegue estar no meio com um preço acessível, né? E oferecer todos esses serviços aí de uma forma que caiba no bolso de qualquer pessoa. Vamos falar um pouquinho? Vamos lá, Jean. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estar aqui. É um prazer estar aqui falando com você sobre a nossa clínica. Realmente é uma clínica que veio mesmo para melhorar e oferecer uma qualidade melhor na saúde, do modo geral, tanto a saúde pública como a privada, mas assim, a gente trabalha mais, o nosso intuito é na prevenção. A Mais Saúde veio para Conchal para facilitar o acesso a muitas especialidades. Às vezes as demandas são demais e eles não conseguem dar conta. Então o que a gente fez? Com a parceria de algumas especialidades, a gente dá um desconto para toda a população. Por exemplo, você precisa de um otorrinolaringologista, a gente entra em contato. Espera um pouquinho. Fala de novo, devagar. Precisa do quê? Otorrinolaringologista. Se você conseguir fazer isso. E a gente tem um convênio com uma parceria com a doutora Janaína, né, Guidotti, e ela dá desconto nessa consulta. Então a gente faz a gente vai ter a carteirinha e tem uma carta da nossa clínica encaminhando para o consultório dela. Chega lá, você não vai pagar consulta, porque você já vai pagar aqui com a gente já com desconto. Então a gente encaminha outras especialidades como neurologia, urologia, infecto, clínico geral, ginecologista, cardiologias. A gente tem duas especialidades, que é o cardioclínico e o cardioarritmista. Um paciente que tem já problema de saúde, por exemplo, uma arritmia, a gente tem esse especialista que a gente tem o convênio que a gente encaminha. Lembrando que a clínica é em Conchal. Alguns atendimentos a gente vai fazer aqui em Conchal. Por exemplo, clínico geral, pediatra, ginecologia, a gente vai fazer aqui. É tudo ali na clínica. É tudo ali na na Rua São Paulo. Na Rua São Paulo, 915. Agora, por exemplo, o otorrino, por exemplo, o oftalmo, que a gente ainda está procurando uma parceria, a gente prefere mandar para Aras, porque por causa de aparelhos. Por exemplo, um aparelho de fundo de olho você precisa fazer, é muito caro para a gente instalar aqui e fica caro para o paciente. Com essa parceria a gente vai pagar o preço da consulta, já é incluído tudo isso para outra cidade. A otorrinolaringologia também é a mesma coisa. E outra coisa importante que a gente tenta oferecer para a população, não só de Conchal, mas da nossa região, é o serviço de home care e o serviço atendimento a domiciliar. O home care a gente trabalha em casos de internação hospitalar ou acompanhamento a domiciliar. Às vezes o paciente precisa de um cuidador em casa, a gente tem técnicos e auxiliares de enfermagem, ele vai ficar dando essa assistência em casa. Agora no hospital também a gente tem uma equipe, técnicos e auxiliares, ele fica com o paciente sobre a nossa responsabilidade. E tem tudo isso com aquele super desconto. Isso, tudo isso com esse desconto. E tem também o atendimento a domiciliar. Por exemplo, um paciente idoso, ele precisa de uma assistência em casa, controle de pressão, glicemia, um curativo, um banho. Um profissional nosso vai diariamente atender esse paciente em casa. A gente visa também melhorar a qualidade da saúde do idoso. Hoje, se você for ver, é uma geração idosa bastante, e a demanda de cuidados domiciliar com assistência adequada ainda é falha. Não se existe no país, na região, um atendimento domiciliar direcionado ao idoso.
A ideia no Mais Saúde foi para direcionar esses pacientes. A gente tem também nutricionista, fonoaudióloga e fisioterapia. Então a gente fecha um pacote com essas assistências para proporcionar um atendimento de qualidade. Quando a gente fala um atendimento de qualidade, a gente proporciona que o paciente ele tenha uma vida normal, que ele não seja tratado como um doente, mas ele seja tratado como um paciente que requer ajuda. Então a Mais Saúde veio para quê? Para ajudar esses pacientes nesses casos que precisam de um atendimento e de um apoio. Por isso que a gente conta com psicóloga, porque de repente o paciente não está em si precisando de um medicamento, mas de uma conversa, expor a sua vida, a sua A tarefa. grande maioria das vezes a pessoa ela busca, acho que ficar na fila, né? Pelo público é ficar na fila. Exatamente. É bater papo, é distrair, entendeu? Eu acho que não é nem doença. Não é nem fato. doença. Aí você consegue deparar. Um exemplo é você ir num asilo e para conversar com o idoso. Você vai ver que o maior problema dele é a falta de atenção, né? Alguém para te ouvir, para conversar. A Mais Saúde vem para quê? Para fazer esse acompanhamento domiciliar. Se caso houver necessidade de aplicação de medicação, a gente faz a domiciliar e na clínica. Soro, a gente faz a domiciliar também, tudo com receita. O paciente tendo uma receita médica, a gente faz esse atendimento domiciliar. Se quiser todos fazer... aptos tecnicamente. Tudo tecnicamente, né? Todo material esterilizado, né? Tudo responsabilidade da clínica. E a gente também, nesses pacotes que a gente faz, eu vou falar até um pouco desses pacotes, a gente faz um pacote mensal para ter o acompanhamento da enfermagem e direito ao acompanhamento médico. Então a gente estipula uma data, o clínico vai na casa atender esse paciente e avaliar as necessidades desse paciente. Perfeito. Este no caso do idoso. Eu fiz uma breve pesquisa, até porque quando eu liguei falei vamos marcar, vamos trazer um pouco mais de clareza para as pessoas entenderem o que é o Mais Saúde, né? Eu liguei para um determinado consultório para buscar uma consulta particular, né? E aquele dia que nós conversamos, você me falou o preço. Obviamente que eu não vou falar, que é para justamente vocês entrarem em contato, mas eu garanto que é mais barato que um fardo de cerveja. Bem mais barato. Entendeu? Bem mais barato. E eu fiz um teste. Se você ligar naquele consultório, daquela especialidade do preço que você tinha me falado, se tiver conveniado com vocês, realmente é mais barato. Se você ligar direto no consultório deles sem Mais Saúde, é um preço. É um preço, exatamente. Completamente diferente. Então realmente compensa. Um outro teste que eu fiz também voltado para a área de ginecologia, por causa da minha filha, até cheguei a conversar contigo. Na verdade, se eu fizer no particular, fizer um plano de saúde aí desses que a gente ouve falar bastante, o que eu vou gastar por ano e o que ela vai utilizar, na verdade, eu fazendo com vocês, eu gasto 1/5 do que... Tá? Talvez até não, porque talvez ela não precise ir todas as vezes que eu coloquei, que talvez ela possa ir, mas pelo menos uma vez por mês, com retorno, eu coloquei, tá? E um pouquinho mais, mas na verdade eu gastaria 1/5 do que se gasta num convencional. Sim. E com um tempo de espera 10 vezes maior do que no público, então compensa. Sim. Se colocar na ponta do lápis, eu acho que vale a pena sim. Sim, é uma proposta que a gente fez porque a gente vê a demanda, né? Aí pode... Vocês foram assim, a sacada foi sensacional, sim. porque vocês conseguiram entrar no meio dos dois problemas, Sim, entendeu? Com uma solução, vamos dizer, tá? Onde está lá os convencionais que cobram um absurdo que você morre pagando, Sim. né? Você vai entender a pressão, o cara tá tentando. E o público que infelizmente a nível Brasil e é daquele jeito mesmo. Sim, e realmente compensa porque a gente veio para Conchal, o intuito da gente abrir em Conchal, porque a gente viu a necessidade. A gente fez também um levantamento e vê muitas especialidades que não tem, porque não se tem oferta de trabalho para determinadas especialidades. Não que não tenha médico que não queira vir trabalhar em Conchal. Quando eu fiz o convite para alguns médicos para vir trabalhar,
aqui em Conchal, na minha clínica, eles ficaram encantados, falaram, não, eu quero, eu vou, inclusive algumas especialidades que eu já tinha caminhado para vir trabalhar aqui, já indicou para os outros, não pode ir para Conchal, que vale a pena, eu atendo lá, eu gosto de trabalhar lá. Então, assim, realmente essas especialidades falta oportunidade, não é que não queira médico vir. Se ter uma oportunidade, fica muito mais fácil. Por exemplo, eu estou negociando com 2 pediatras que são de Campinas. Quando eu falei para elas, era Conchal para seu endereço, elas aceitaram de prontidão. A ginecologia, por exemplo, amanhã, quinta-feira, a gente já tem atendimento da ginecologia. Na sexta-feira já tem cardiologia. Semana que vem a gente já tem clínico, tem pediatra e tem psicóloga também já, que são assim, são pessoas de fora que estão vindo. Bastante pessoas me ligando de várias especialidades, por exemplo, o oftalmo de Campinas também gostou da ideia, eu expliquei para ele como funciona a nossa clínica e a demanda é por ser uma população cidade menor, então assim, para não explorar os valores de consulta. Ele gostou da ideia, se interessou também, estou fechando com ele também, e a infectologia, que é uma das áreas que poucos conhecem, que poucos procuram, mas é importante, principalmente para controle de infecção. Então a gente tem essa especialidade também trabalhando com a gente. Tá. Esses mega descontos, que vamos chamar de mega desconto, ele não é só para o atendimento médico, mas também para exames. Para exame, a gente vai fazer um desconto de parte de todos os exames. Inclusive a ultrassonografia, a gente está disponibilizando uma sala para uma empresa, mas eu estipulei um valor que não seja pesado para a população. Sugeri ainda com ele 3 dias na semana para ser feito esses ultrassons, segunda, quarta e sexta. Que são os dias que mais, assim, por exemplo, devido aos finais de semana, então a dificuldade, então você pode fazer um exame na segunda, na quarta ou na sexta. Quanto custaria, mesmo que não fosse pelo convênio, no convencional aí, se eu, por exemplo, quero levar alguém lá fazer um ultrassom lá no laboratório, lá na clínica, em outra que não seja, tá? Quanto custa um ultrassom hoje? Hoje, em alguns lugares, você vê em torno de 150, 180 reais. Certo. A nossa intenção é trazer em torno de 80 a 100 reais. Depende do ultrassom. Pensa. Bem mais por causa disso, porque para eles é vantagem. Para essas empresas parceria que a gente faz, para eles compensa, porque eles vão ter uma demanda e eles querem oferecer outros serviços também. Tá. Toda a classe social? Toda a classe social. A Mais Saúde está aí para atender a população da melhor forma. Como eu disse no começo, a gente veio para ajudar a população em relação da saúde, como se diz, um tratamento humanizado, né? Então a gente veio aí com essa ideia para melhorar e orientar a população, porque a Mais Saúde não veio para curar, a Mais Saúde veio para ajudar na prevenção. Hoje seria mais barato a prevenção do que a cura. Por exemplo, hoje um paciente hipertenso e diabético, você fazendo um acompanhamento da Mais Saúde, a gente vai monitorar a sua glicemia e a sua pressão. De repente você está tendo um pico hipertensivo e você não sabe o que está causando. De repente pode ser uma falha na medicação. Ou nos períodos que você toma. Por exemplo, a gente monitora essa pressão durante 7 dias. Você vai passar com o clínico, ele vai te orientar, porque a gente tem um monitoramento. Aí ele tem um pico hipertensivo no final da tarde. A gente ajusta, o médico vai ajustar essa medicação no final da tarde. Ou de manhã, quando ele levanta, a pressão dele é baixa. Então, quer dizer, peraí, alguma coisa está errada. A gente tem que ajustar a dose da medicação nesse período. Então, a Mais Saúde está com esse trabalho também, tanto na clínica ou domiciliar. Tá, nos exames, nas consultas e em caso de cirurgias, por exemplo, dependendo da cirurgia, fazer um parto. Sim, dependendo da cirurgia, por exemplo, um parto é uma coisa que isso não entra na particularidade, porque todo cidadão, todo brasileiro, ele tem direito a acesso à maternidade. Como e o parto não tem jeito de desenrolar, né? Chegou, já... Exatamente, ele não tem, por exemplo, porque ele fez o acompanhamento na minha clínica que ele tem que pagar. Não existe uma lei, porque ele está fazendo um acompanhamento mensal. Então, por exemplo, uma gestante ela pode ter pressão alta.
Então, para evitar uma eclâmpsia, ela tem que fazer um acompanhamento de pressão. Então, ela faz um acompanhamento para quê? Para que na hora do parto ou a cesárea ela não tenha um agravamento do procedimento. No pré-natal? No pré-natal, ou na cesárea, ou no parto normal. Porque, por isso, por exemplo, se uma gestante quiser fazer um acompanhamento com a gente, por mais que ela faça o pré-natal na rede pública ou particular, ela pode fazer o acompanhamento da pressão, porque geralmente as gestantes elas correm o risco de ter uma pré-eclâmpsia e de ficar hipertensa da gestação. Então ela pode fazer esse acompanhamento, esse monitoramento da pressão. A gente fala monitoramento da pressão. Com isso, a gente vai fazendo esse monitoramento. Quando chegar o dia dela ir no médico dela da especialidade, ela vai levar esse controle de pressão. Assim a médica vai ajustar a medicação ou vai entrar com medicação. Tem paciente... Mas, por exemplo, a grávida chegar lá e falar, eu quero fazer tudo por aqui. O ginecologista de vocês, vai fazer. Os exames de vocês, tudo de vocês conseguem fazer todo esse trabalho do pré-natal. A gente consegue fazer todo esse trabalho do pré-natal. Inclusive é uma ideia do nosso ginecologista que vai atender com a gente. Ele sugeriu isso, de fazer um acompanhamento pré-natal. Porque muitas das vezes o paciente, principalmente gestante, desconforto, incômodo, então o que ela quer um acompanhamento a prazo. Então, porque é algo personalizado e barato. Sim. Tá? Porque no público eu fico imaginando, principalmente nos últimos meses, nos meses finais de gravidez, tá? Ter que se deslocar, fila, entendeu? É uma série de coisas que eu acho que mexe mais psicologicamente do que fisicamente, né? Porque lógico fica aquela expectativa, aquela ansiedade da criança nascer logo, então a paciente acaba ficando hipertensa, com dor, às vezes a tensão e a ansiedade dela piora a dor do que a própria dor na hora de nascer a criança. Então a gente faz esse acompanhamento, esse monitoramento, e quando chegar a data provável do parto, ela pode ser encaminhada pela própria maternidade. Por exemplo, aqui em Conchal, ela pode procurar um hospital mesmo, nada impede ela de ter um atendimento. Sim, porque para ter o filho ela vai seguir até na maternidade, até no hospital. No caso, não tem jeito não, isso em qualquer lugar. Ainda não investiram. Mesmo que seja no particular, vai ter que ir no hospital. E ainda aqui no Brasil, né, não se investe tanto em parto humanizado que diz, né? O parto normal, tem geralmente algumas clínicas que ela prepara todo o ambiente, né? Para que a mãe tenha um conforto e o parto normal, que chama o parto humanizado. Infelizmente ainda não se investe nessa determinada área. Não tem algo aqui no nosso disso? Não, porque o parto humanizado ele tem que ter ambos os requisitos, né? Às vezes quando a gente fala de parto humanizado, a gente não quer dizer que o dia que você vai nascer a criança, que você tem que fazer festa, ficar coisa. O parto humanizado, a gente classifica a partir do primeiro dia que a sua esposa faz o exame de gravidez e dá positivo. A partir daquele momento ali, o profissional de saúde tem que acompanhar essa gestante, essa futura mãe, com o parto humanizado. Por quê? O parto humanizado tem que começar a orientar a mãe para ela se preparar. Desde aquele momento da gravidez, porque de repente ela não esperava uma gravidez, deu um teste positivo. Então você tem que começar a preparar a partir daquele momento. A partir, eu ainda costumo brincar com meus alunos, porque eu dou aula também, eu costumo dizer para ele, no dia que nasce a criança, o enfermeiro fica do lado, não é que é o parto humanizado, ele quer que nasce logo a criança. Mas o parto humanizado em si, é a partir do dia que você fez o exame e deu teste positivo. Então aquele acompanhamento até o dia da criança nascer, com orientação, como essa mãe está se alimentando, como está o ambiente familiar, como está a expectativa do pai, de toda a família, a casa, qual que é o ambiente que você está preparando para a chegada daquela criança. Então, o parto humanizado se começa a partir daí. Então, não é você chegar, a hora que for nascer, você fazer a festa, tudo não. A gente classifica o parto humanizado a partir do primeiro dia, teste positivo. Às vezes a hora que a gente vai dar os parabéns para as mães que deu positivo, ela fica assim meio sem entender nada, tipo assim, eu não esperava. Mas a gente tem que mostrar que aí que começa. Muito bem. Isso. Aí que a gente tem que começar com aquele jeito a trabalhar, porque é a aceitação, principalmente da mãe. Ainda mais hoje, a
pessoal ficando cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, né? E é um fator que, assim, se você é uma gravidez indesejada, essa paciente, essa gestante, ela pode evoluir para uma depressão pós-parto, né? Porque se no preparo, na notícia que ela teve um beta positivo e ela vai ser mãe, ela já teve uma rejeição, quando ela for ganhar essa criança, ela já vai começar a rejeição. Isso é depressão pós-parto, que muitas das vezes é passado despercebido do modo geral, tanto no privado, tanto na rede pública, porque não tem esse trabalho de parto humanizado, o acompanhamento desde o primeiro dia do teste de gravidez positivo. Entendi. Eu acho que a falta, mas isso aí nós vamos conversar na outra oportunidade, porque eu vou te convidar para vir aqui pelo menos a cada 15 dias, principalmente para poder estar falando de prevenção. A gente escolhe temas e vamos estar passando isso para o público. Eu acho importantíssimo. Eu acho que quando eu digo que a bela sacada de vocês, você pode chamar de oportunista, eu chamo de sacada, né? O mundo está aí para isso mesmo. Eu acho que na falta de um médico da família, um médico que, né, uma coisa decente, uma coisa de primeiro, que conseguisse coordenar todos os postos de saúde dentro do município, por exemplo, tá? Conseguiria fazer um atendimento personalizado. Exatamente. Sem que as pessoas precisassem ficar na fila lá, às vezes sem necessidade. E hoje 50% ou mais das vezes as pessoas estão lá sem necessidade. Tanto é que vão, aí conseguem marcar consulta e tal, daqui um mês, aí vão na consulta, aí pede o exame, aí às vezes faz o exame, depois não vai nem buscar mais porque já não quer, já não precisa. Sim, às vezes até passou do prazo. E quando a gente fala desse atendimento da prevenção, a gente teve essa ideia porque a gente vê que muitas das vezes um paciente procura um pronto-socorro, ele está com uma pressão alta. Não há necessidade de ele procurar um pronto-socorro que ele está com uma pressão alta, sendo que ele sabe que ele é hipertenso. Então isso daí está tendo falha no uso da medicação dele. Então o que é a nossa intenção da Mais Saúde? Prestar essa assistência para esses pacientes, orientar ele em relação aos controles de pressão, aos picos e às medicações, a hora dele estar tomando a medicação. Muitas das vezes tem paciente que eles trocam os horários de medicação ou trocam até a própria medicação. Então tem medicação que é de uso à noite e ele está usando de dia. Tem medicação que é para tomar no final da tarde e ele está tomando à noite. Então é onde o medicamento não prolonga. Então os picos das medicações, quando o médico passa 2 vezes ao dia, a gente classifica como de 12 em 12 horas. Então se ele tomou 7 horas da manhã, ele tem uma prolongação até 7 horas da noite. 7 horas da noite ele tomou essa medicação, vai prolongar até o outro dia. Então é onde estabiliza a medicação. A não ser que ele exagera com a carninha salgada ou com a cervejinha. Eu ainda brinco com os meus... isso é um problema, né? Eu ainda brinco com os pacientes... cheia, né? Eu ainda brinco com os pacientes assim, quiser tomar cervejinha ou sua pinguinha no final da tarde, pode tomar, só não tome com remédio. Primeiro você toma um remédio, depois você toma sua cervejinha, sua pinguinha. Dá um tempinho. Dá um tempinho, só não toma. Então, muitas das vezes o que ocorre é isso. Então, porque não adianta falar o contrário, não adianta a pessoa vai fazer. Tem que agir a gente tem que mostrar a realidade para eles. Hoje, se você vê dos tempos para cá, o índice de paciente hipertenso, cardíaco e AVC aumentou muito por causa disso, porque são coisas que deveria na prevenção, evitar isso na prevenção. E a melhor forma seria o controle da pressão e o uso adequado das medicações. Certo. Nós temos aí, estamos entrando em setembro aí, que é o mês aí de prevenção de combate ao suicídio, né, de prevenção, que é o Setembro Amarelo. Depois nós temos o Outubro Rosa, depois o Novembro Azul, que é o mês de levar a dedada, não é mais. Esse é um detalhe. Tem um urologista? Temos urologista também, sim, tá? E aí de repente a gente pode pegar um dia para a gente fazer um atendimento bem... Porque bem isso legal. ainda é uma barreira, eu acho, para o homem, no século XXI. E se você ver ou for analisar hoje em dia, se morre mais homens com câncer de próstata do que mulher com câncer de colo de útero. Porque a mulher, ela se previne, ela procura um médico. Os homens já têm aquele negócio, o machismo.
É que eu me relaxado mesmo, Renato. Você vê, por exemplo, quando eu fiz a tabelinha lá para fazer a pesquisa, eu fiz lá de uma vez por mês a minha filha no ginecologista. Jamais eu pensei uma vez por mês, eu lá na outra. Chega a ser natural. Esse erro chega a ser natural. E assim, são detalhes assim que é importante o homem procurar um urologista para fazer o exame da próstata. Tem o exame de sangue, que é feito o exame de sangue, mas ele não é tão eficaz quanto ao toque. Quando o médico faz o toque, lembrando que a próstata ela fica para trás. Então, quando ele faz o toque, ele tem que sentir a próstata está aumentada ou não. Mas eu vou tocar. É a melhor forma, de repente, a gente vê o paciente fazer exames, estava o TSH normal, porém a próstata estava aumentada. Porque é diferente do toque. Então a melhor forma é o toque mesmo, porque o médico vai falar o tamanho. Por quê? É a forma que ele tem de investigar melhor essa próstata. De repente, você está com uma inflamação, ou seja, um tumor. Não é que todo mundo está. Ou ela tem alguma alteração que causa o aumento da próstata. Lembrando que próstata aumentada comprime a uretra, né? O paciente tem dificuldade para urinar, né? Tem retenção urinária. Muitas das vezes tem que passar por procedimento, inclusive passar sonda e conviver com sonda até desinflamar essa próstata ou desinchar onde tem. Então o melhor remédio é o dedo mesmo. É um mercado, o mercado é um campo específico aí a se explorar muito, né? Porque se conseguir entrar nessa vida, na vida do homem, no caso, e conseguir começar com que eles querem quebrar esse tabu e passar a fazer a prevenção, eu acho que já é uma grande coisa, porque o homem é complicado. O ser homem, né, é um bicho complicado. Ao mesmo tempo que é todo machão, tal, é aquele cara que vai na farmácia para comprar o azulzinho, mas chama o farmacêutico lá do outro lado da rua para, né, um azulzinho e dá um pacote de camisinha. É a coisa mais natural do mundo. É a coisa natural. Entendeu? Não tem, principalmente a camisinha, né? Já o homem não, o homem tem esse problema, tem essa barreira. A mulher não. A mulher ela chega lá no balcão e já pede o anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, o preservativo feminino, tá com caído, é tudo. Entendeu? Na maior naturalidade. Entendeu? Exatamente. Então é um campo interessante para se explorar. Sim. E para você ver que hoje... Eu fiz essa comparação só para você entender, porque é muito mais fácil o homem ir na clínica do que ele lá no posto de saúde pedir para marcar o urologista para ele e ficar sentado daqui uma semana, um mês, sei lá quando, sentado lá esperando no meio de 50, 70 pessoas, porque ele fica pensando, todo mundo sabe que eu vou entrar lá dentro e vou levar uma dedada. Exatamente. Então eu acho que quando tem um valor acessível, eu acho que existe a possibilidade mais fácil de se quebrar esse tabu. E assim, hoje pelo menos é no colchão. Sim. Se você for ver hoje, principalmente os homens, às vezes ele nunca teve problema nenhum de saúde, nunca teve pressão alta, não teve diabetes, mas nunca procurou um médico. É aonde, quando ele começa a sentir um probleminha, que vai ver que vem ele tem tudo. Ele tem tudo, e principalmente o câncer de próstata. Nos últimos anos tem aumentado tanto na mulher, né, como de útero, mama, assim como o homem também, o câncer de próstata. Mas o homem é mesmo por esse tabu aí, de não procurar. Ignorância, né? Exatamente. Vamos chamar de ignorância. Sim. Bom, tranquilo. Eu acho que está pelo menos um pouco explicado, tá? Acho que está bem explicado, né? Sim, está bem explicado. Compensa a gente, por questões éticas, eu não vou falar preço, mas eu garanto, mais barato aí do que um fardo de cerveja, mas bem mais barato mesmo, tá? Acho que uma metade mais ou menos, aí dependendo do fardo que você comprar, a metade do preço de um fardo de cerveja. Compensa ligar, compensa entrar em contato, compensa buscar mais informações, tá? Eu quero deixar aqui, meu muito obrigado primeiramente, vou deixar o espaço para você falar o que você quiser agora, mas já deixar o convite para pular uma semana, daqui na outra a gente vem e traz o tema aí, vamos ver se a gente consegue falar aí de depressão. O Reinaldo, gente, a última vez que eu conversei com ele, não sendo hoje, nós ficamos acho que 2 horas, 3 horas conversando, e é uma pessoa super inteligente na área, principalmente da saúde, né?
acho que em quantos anos já? São 14 anos. Hoje aprende, né? 14 anos na Santa Casa, mais 11 anos no Hospital Unimed. E faz 2 anos que eu estou dando aula para técnicos. Então você já foi no público, no particular? Particular, né? Muito bom, então você conhece tudo, né? Conhece, a gente... Tem conhecimento. Então, assim, eu acharia super bacana, fica aqui o convite, independente de ser colaborador ou não, para a gente poder estar fazendo esse trabalho de prevenção. Sim. Conversando com as pessoas podem mandar dúvidas e depois a gente passa tudo aqui para eles, senta, conversa, o que não souber a gente vai buscar a informação, entendeu? Se houver a necessidade de trazer um especialista de determinadas áreas, aí como por exemplo a depressão, seria bacana um psicólogo, até porque no próximo mês eu pretendo estar falando semanalmente disso aí, que é super importante e é uma coisa seríssima. Sim, tá? sim. É que nem aquele dia a gente conversando, hoje você vê nas redes sociais todo mundo postando, depressão não é frescura, tal. Realmente depressão não é frescura, né? Depressão você tem que levar em consideração realmente um fato marcante na vida daquela pessoa. Uhum. De repente a pessoa está precisando de uma conversa, de um diálogo, do que de medicação. É uma depressão, não. De repente ela teve uma frustração. Aquela pessoa precisa de um diálogo, que eu falei para você, que eu sou totalmente contra, porque se a pessoa está com depressão, você vai dar medicamentos, aí o fluoxetina, sertralina, outros tipos de psicotrópico muito forte. Se você está com depressão, você tem que mostrar o mundo para aquela pessoa assim, não é você fazer isso. Uhum. Você está tampando a visão daquela pessoa, porque a pressão sobre efeito de psicotrópico, ela só quer dormir, ela não quer comer, não quer levantar, ela se fecha. E isso faz ficar... E isso faz a pessoa afundar mais. Por isso que muitas das vezes ocorre o suicídio, é por causa disso. Não é que de repente uma pessoa tive uma frustração, ligou com o namorado, ou quis comprar uma coisa, não conseguiu, estou com depressão. Não é depressão. Às vezes eu costumo dizer, quem deveria reclamar de depressão são nossos pais. Porque sofreram de muitas coisas na vida, passou por tantas coisas, e eles nunca falam da palavra depressão. Às vezes eles falam, estou cansado, e realmente existe cansado. Agora, assim, as pessoas, a mocidade, se você for ver o índice de depressão, a maioria que queixa é adolescente, são jovens, né? Então, não é que você não tem que dar atenção para o jovem e falar que é frescura do jovem, é o diálogo, saber realmente o que está acontecendo, se passou, saber identificar o que é depressão ou uma frustração. De repente a pessoa teve um fato marcante na vida, uma tragédia, isso você pode falar, olha, está com depressão, porque isso é uma tragédia. É um fato marcante que marcou a vida, aquilo você não vai apagar, né? Então, é uma coisa que você precisa fazer um acompanhamento, dar uma atenção diferenciada para essa paciente, mas assim, com terapias, evitar o máximo de medicação, porque a depressão você não tem que excluir da sociedade. Hoje se fala, exatamente, hoje se fala tanto em inclusão, né? E você trata uma pessoa que está com uma depressão, uma frustração, você está excluindo ela da sociedade. Mas aos poucos isso está mudando, viu, Reinaldo? Sim, porque, olha, antes, e quando eu digo antes, não tão antes não, antes, 4 anos atrás, até dentro do jornalismo, por uma questão ética, não se falava em suicídio. Suicídio, exatamente. Evitava-se falar de suicídio, porque isso podia incentivar outras pessoas que já tinham essa vontade. Hoje é o contrário. E coisa de 4, 5 anos era diferente. Hoje não. Hoje fala-se, né? Porque o importante é você falar, é você conversar com a pessoa se abrir. No ano passado, nesse período do Setembro Amarelo, eu trouxe diversas pessoas, inclusive a Eduarda, a Dudinha, a loirinha lá, a Eduarda Oliveira, que eu trouxe ela e assim, o que ela passou. Depois a imagem, a mensagem que ela passou, da forma que ela passou, tá, acabou atraindo mais pessoas, tá, e eu não tinha como lidar com aquilo, porque o meu papel aqui é entrevistar, não é ser psicólogo, até porque eu não sou, né, e depois eu tive que pedir ajuda, entendeu? Para outras pessoas aí, para poder estar encaminhando gente que entraram em contato comigo.
quero me matar, puta que pariu, meu Deus do céu, o que eu vou ter? Aconteceu essas coisas, as pessoas, teve gente que mandou mensagem 1h da manhã falando, eu quero me matar, eu falei, porra, o que eu fazia? Eu comecei a direcionar, na verdade, arrumei pessoas conhecidas que sabiam lidar com o assunto e já passavam contato direto, quer se matar. Assim, porque você tem que saber lidar com a situação. Você nunca duvide que o paciente é capaz. Sim. Mas assim, você tem que trazer ele para o campo. Ouvir o que ele tem a dizer, aí você vai começar a explicar. De repente você tem que mostrar coisas para ele que realmente aquilo vai fazer ele, a autoestima melhorar, que aquilo é uma fase, é uma frustração que pode passar. Não, você, não faz isso, porque tem gente que às vezes duvida, né? Duvido que vai fazer isso. Chama, tenta assim, depende do horário, tem uma oportunidade de conversar. Você quer conversar agora? O que está acontecendo? Então, ouvir o que aquela pessoa está te expondo, aquele problema. De repente, a solução está numa conversa que você dá para aquela pessoa. Eu costumo assistir muitos vídeos, que nem o William Shakespeare também. É um cara fantástico, então tem algumas coisas que ele impõe que a gente tem que começar a refletir a nossa vida, né? Porque a gente costuma dizer que nada dá certo e tal. Então, assim, o William Shakespeare tem um vídeo que ele fala, né? Que até é gravado, é até muito legal, que ele fala que a gente nunca pode falar para criança que sonho é mentira, né? Então, a gente não pode falar que é realidade, mas a gente não pode falar que é mentira. Por quê? Porque você está frustrando uma criança. Ela possa que ela cresça não acreditando naquilo, mas ela pode ter noção, imaginando como que é aquilo. Hoje em dia, se você vê uma criança, você não vê uma criança... Eu pedi, por exemplo, Papai não existe, não é? Você nunca pode falar, Papai não existe. Então, hoje em dia, você não vê uma criança, uma adolescente, soltando pipa, jogando bolinha, armanada para pegar passarinho, dando estilingada. Você só vê só a tecnologia. Hoje eu costumo dizer que a tecnologia veio um pouco para facilitar, mas ao mesmo tempo para acabar com a sociedade. Porque hoje você está focado na sociedade. Às vezes a pessoa precisa conversar. Ninguém se conversa olho no olho. Eu estou aqui com você, mas eu estou mandando mensagem. O pessoal faz uma consulta no psicólogo, tem 6 pessoas sentadas na sala. Está tudo lá. Na sala de espera. A gente vê no hospital mesmo, o paciente lá faz tá com dor tal, mas está lá. Não desgruda. Está postando foto, você está lá. Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a mostrar para a juventude, para a mocidade, principalmente os adolescentes, que frustração é diferente de depressão. E assim, depressão é doença. Sim, é uma doença que ela tem cura. Se você procurar o caminho certo, e o caminho certo não é medicação. Não, eu sou totalmente contra medicação para paciente de depressão. Mas aí que tá, aí que eu digo, essa mensagem que a gente vai tentar passar durante todo o mês de setembro, tá? Porque como é que, por exemplo, uma pessoa leiga consegue identificar uma pessoa com depressão, um possível suicida dentro de casa? Porque às vezes a gente tem um dentro de casa e não sabe. Sim. Entendeu? Então a gente tem que tentar passar isso a primeiro conseguir identificar. Porque se cada um conseguir identificar o que tem dentro de casa, fica muito mais fácil falar, filha do vizinho ali, aquele rapaz é louco. Aquele rapaz é doido de tudo, não sei não, ele vai fazer merda. Mas às vezes esquece de olhar dentro de casa. De olhar dentro de casa, exatamente. Entendeu? Porque é o tal ditado, o pai e mãe conhecem o filho que tem dentro de casa. Então, se o seu filho está com um comportamento diferente, é o momento de você se aproximar do seu filho e ajudar. Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Porque hoje em dia ninguém se pergunta mais como foi o seu dia. Um pai não pergunta para um filho, ou o filho não pergunta para o pai. Não se tem nem benção mãe, benção pai. Mas ele pai, beleza? Ele não sabe nem o que é isso aí. Então, assim, a melhor forma dentro de casa é você começar a observar o comportamento do seu filho. Mas que hábitos, esses 7 hábitos que não deveria perder, como de jantar, sentar à mesa, para jantar, sentar à sala para assistir televisão. A gente todo lado. A gente vê que muitas das vezes tem dificuldade, por exemplo, o pai e a mãe trabalham fora, né? Eu e minha esposa a gente trabalha em hospitais, então a gente trabalha à noite.
Então, meus filhos ficam em casa com o meu outro filho mais velho. Tem dia que eu rodo plantão, eu vou ver meus filhos só no outro dia. Então, às vezes eu vou ver minha mulher só no outro dia. Então, isso daí a gente também tem que, o momento que a gente tem que dar atenção para os filhos. Conversar, brincar, fazer uma coisa, como foi a escola, fazer um medo, vamos jogar um videogame. Eu costumo brincar com meu filho quando eu fico muito tempo de casa, eu começo a mandar mensagem para ele, a única coisa que ele fala, tá. Eu falei, conversar que eu não vou ser não, porque tudo que ele fala, você tá, mas se tá tudo bem, se já jantou, aí às vezes acho que de tanto eu ficava mandando ele, aí ele manda áudio, pai, tá tudo bem, eu já jantei, eu tô aqui assistindo. Beleza, então, quer dizer assim, é onde a gente dá um sossego novo. Tô aqui assistindo o celular, para de falar, porque fica vindo notificação, por favor. Exatamente. A minha mesmo. E assim, onde eles ficam irritados, né? Porque não se tem mais o diálogo, né? Então, tudo tecnologia. Mas se a gente pensar assim, lógico que muitos pais precisam trabalhar, porque você tem que parar de trabalhar. Tem as necessidades de casa, mas assim, o momento que você tem é conversar com seu filho, ouvir como foi a escola, tá tudo bem, sabe? Procurar se aproximar, porque é a forma que seu filho... Alguém já criou, depois eu vou pesquisar no Google, porque se não criou, nós vamos criar. Um dia sem celular. Uma campanha, fazer um movimento, juntar as pessoas na praça, jogar bola, soltar pipa, pular corda, sem celular. Será que já tem algum tipo de campanha desse tipo? Não. Um dia sem celular? Deve ser um inferno, né? Será que consegue juntar uma leve pessoa, pelo menos? Consegue, porque assim... Quem quiser bater foto com máquina fotográfica, por favor. E não existe mais máquina fotográfica. Difícil, É raro você ver nas lojas até máquina fotográfica. São coisas que só os fotógrafos profissionais têm. Mas, cara, é tudo celular. Tudo celular. Então, quer dizer assim, de certa parte, a tecnologia está acabando com a sociedade. Hoje você não sabe ver um menino fazer uma brincadeira, um arapuca, não vê, é só celular. Precisa só joguinho, e onde vai se afastando cada vez mais dos vínculos familiares, dos costumes familiares. O bença mãe, bença pai, o jantar, uma oração na hora da refeição, na hora de dormir, acabou isso daí. Perfeito. Reinaldo, eu vou agradecer, tá vendo, a gente fala pra caramba, eu já agradeci 15 minutos atrás, mas eu vou agradecer novamente a sua presença, eu vou deixar o espaço para você, deixa aí o endereço, já está aqui no fundo da tela, fica na rua São Paulo, número 915, tem os números lá de WhatsApp que pode ligar, se você lembrar pode falar, mas vai estar passando aqui embaixo da tela aqui também, tá? E deixa aí sua mensagem aí pro pessoal. Já obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas. À disposição também. E daqui 15 dias eu estou te cobrando volta aqui. É um tema aí que a população quiser tirar dúvida, vem aqui no seu programa ou pode procurar a gente na Clínica Mais Saúde. A gente está à disposição para proporcionar o melhor. Às vezes, de repente, o paciente, como eu falei para você, precisa de informações, prevenções, orientações, não só remédio. Então, a gente está à disposição de segunda a sexta, com atendimento domiciliar, atendimento na clínica, e em breve a gente vai ter serviço de ambulância também 24 horas. Por exemplo, o paciente precisa fazer um exame em outra cidade, para não ficar muito tempo, principalmente paciente acamado, a gente vai ter esse serviço, ou algum procedimento que ele tem para fazer no hospital, aqui a gente vai ter esse serviço de ambulância também. Então a gente vai fazer esse serviço de ambulância não só para Conchal, o paciente, qualquer cidade que o paciente tiver, a gente faz um valor, negocia com o paciente e faz esse transporte, qualquer hora do dia, da noite, não sei sempre vai dar. Mega desconto. Mega desconto. Porque assim, não seria nem, tem que arrumar outro tempo, porque não seria desconto. Tá? Porque desconto é quando você pega o negócio de 100 e dá 10% de desconto. Não, na verdade é muito mais. Pelas comparações, pelos testes, pelas pesquisas que eu fiz, é muito mais. Então, e a gente, hoje a gente está na reunião, eu com a Camila, que é uma parceira também da gente da clínica, mas por ela estar hoje no curso, ela não deu para vir, e a gente está pensando em fazer 2 tipos de convênio, né? Que é um convênio para a gente, desconto em todas as consultas, e um outro convênio com atendimento domiciliar. Esse outro convênio que a gente vai estipular um valor,
vai ter um profissional de enfermagem para fazer acompanhamento semanal e uma consulta com o clínico na residência também. Tinha sido, né? Sim. O público não fez, foi lá e fizeram um preço popular. Porque hoje a cabeça da Mas era pra ter isso, Sim, meu Deus do céu, a gente paga demais por isso, mas eu não vou entrar assim, né? Sim. Mas a gente vai ficar aqui mais uns 3 dias falando, né? A gente vai ter essa oportunidade. assim, mas assim, é legal porque hoje você vê, hoje muitos países trabalham com atendimento a domiciliar. Quando eu montei essa clínica Mais Saúde, eu fui fazer várias pesquisas em alguns lugares, principalmente em Campinas. Tem muita coisa no mundo, principalmente em outros estados, em outros países. Isso, tem um amigo meu que ele faz consultoria, enfermeiro também. A gente foi conversando e eu falei para ele, eu falei do tamanho da cidade, a necessidade da população, e a Mais Saúde veio para ser o caminho mais fácil para dar aquela assistência para a população de Conchal. Eu agradeço e assim que precisar, estarei à disposição. Pode contar, se você não qualquer tema, outra. Qualquer tema e a dúvida que a população tiver, pode entrar em contato. Não vai ser nada explorativo, nada para explorar nada, mas sim para ajudar. Vale a pena procurar o Mais Saúde, que a gente tem bastante coisas boas para oferecer para a população de Conchal. Vale sim, eu indico. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um grande abraço. Começou em Conchal o primeiro festival gastronômico Delícias de Boteco. Até 14 de setembro você poderá experimentar e votar nas delícias oferecidas pelos estabelecimentos participantes. Traga a sua família para conhecer, comer e se divertir no primeiro festival gastronômico Delícias de Boteco em Conchal. Os comércios participantes estão todos identificados com a placa do festival. É muito simples participar. Basta você ir até um dos estabelecimentos que aparece neste vídeo, pedir o prato ou drink que o dono do estabelecimento escreveu no festival. Comer, pagando o menor preço. Peça sua ficha de votação. Preencha todos os dados solicitados. Coloque na urna e pronto. No dia 15 de setembro, iremos premiar os pratos com o maior número de votos escolhido pelo público e pelos jurados oficiais. Ainda no dia 15 de setembro, estaremos realizando o concurso de caipirinha. Para esse, ainda dá tempo de se inscrever. Acesse www.deliciasdeboteco.com.br e fique por dentro de todas as novidades.